Artístico, começando com mais um vídeo de lápis de cor. Essas belezinhas que a gente acaba se viciando. Fala aí, admite pra mim nesses comentários. Você é viciado em lápis de cor? É mais que um hobby pra você? Virou uma obsessão? É assim que começa, viu, gente? É um caminho sem fim. Bom, caminho sem fim mesmo, né? Porque olha só o que a gente tem aqui. Lápis pastel da Faber-Castell. Sim. Não sei se você já conhecia, para mim foi novidade quando eu vi na papelaria. Pensei, nossa, que interessante, talvez seja bacana trazer para o canal esses lápis pastéis, né, em tons pastéis da Faber-Castell. Tem 10 cores, se eu não me engano, custa mais ou menos 12 a 15 reais, não é caro. E é da linha Ecolapse. Acho que aqui tinha a etiqueta de preço, que eu acabei tirando. Ele é um lápis escolar, né, com cores pastel, não tem nada de especial na embalagem, é a mesma coisa que a gente tem em outros lápis da Faber-Castell, mas já diz aqui que é da linha vermelha, né? A linha vermelha é a linha escolar da Faber, né? Então a gente tem essa seleção de cores, são lápis triangulares para diferenciar dos outros lápis, e tem umas cores bem bonitinhas, né? Bem pastéis mesmo, né? Bem tom pastel. Eu acho que é um lápis bem bonito até pra gente usar de decoração, porque tem umas cores bem fofinhas. Bom, então o que a gente tem aqui? Rosas, azuis, um roxinho, não tem nenhum cinzinha, nada. Tem um amarelo, um alaranjado, aliás, tem dois rosas até que são meio parecidos. Um salmão, um verde e um azul mais claro, que eu já não sei se isso aqui é azul ou verde, não sei. E é difícil a gente saber porque este lápis tem aquele problema que alguns outros lápis da Faber-Castell, super soft, né? Tem. Que vocês que talvez já conheçam sabem do que eu estou falando, que é a falta de nome nos lápis. Ele é um lápis muito bonito, olha só. Então a gente tem ele no formato triangular. Talvez isso aqui seja um número de cor, não sei, mas não é claro pra gente, né? Tem indústria brasileira, tem aqui madeira reflorestadas, Eco da linha Eco, pastel, que é essa edição, né? Essa linha especial, logo da Faber-Castell. Isso aqui, número 3, fui eu que coloquei. Eu coloquei sim númerozinhos no lápis para saber mais ou menos, para diferenciar esse número, essas cores por número, porque não tem nome de cor aqui mais uma vez. Então, Faber-Castell, vamos lá, vamos ajudar você. Azul, céu do meio-dia. Azul. Fralda de bebê. Verde, água. Salmão. Laranja com leite. Isso aqui é o quê, hein? Verde super claro. Lilás. Rosa. Rosa já é uma cor pastel. Rosa bebê, sei lá. Amarelo desbotado. Temos cores agora, né? Temos nome. Então não é difícil, Faber-Castell. Coloca o nome, né? Seria bom. Por que o nome é importante? Principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? Estamos aí nessa época da coroa vírus. E é legal se a gente está fazendo um tutorial, um review, alguma coisa, para a gente falar, estou aqui com este lápis tal, é a cor tal, então se você quiser fazer uma pintura, você usa este lápis tal, que vai ter o mesmo resultado que o meu. É diferente de você falar, pega um lápis da cor próxima, né? É mais certo. Mas enfim, uma discussão eterna, essa aí. Bom, esses lápis, eu vou fazendo aqui a amostra de cores enquanto eu vou falando, tá? Eles têm uma proposta de ser realmente cores mais claras, né? Cores mais transparentes. Então eu não acho que eles sejam um lápis que nós usemos normalmente para... Por exemplo, você pode até fazer uma pintura com eles e tal, totalmente, né? Mas eu não acho que são lápis que você pega para fazer uma pintura só com estes lápis, porque eles são muito claros, eles são realmente muito pastéis, né? Talvez eles funcionem bem, sabe para quê? Para você marcar texto também. Porque eles sozinhos assim,
numa pintura, num desenho, eles vão ficar muito clarinhos, muito desbotados. A não ser que realmente essa seja a sua ideia, né? De fazer um desenho bem clarinho. Até porque é uma caixa de lápis pastel, então seria para isso que você usaria. Mas eu pensei e uso eles de uma maneira diferente dessa. Que eles são, por exemplo, você vai pintar alguma coisa com esse amarelo aqui. É engraçado, gente, que ele é um pastel que ele é mais transparente. Mesmo para uma pintura, por exemplo, num papel escuro, ele não pega. Opa, editei errado, é aqui. Ele não vai pegar, porque ele é muito transparente. Ele não é opaco igual o Super Soft, sabe? Então eu acho legal para usar ele para fazer misturas com outras cores. E eu vou mostrar na prática como que eu uso, que eu acho que funciona bem e funciona legal, tá? Por exemplo, tem tons aqui, como esse que eu estou usando agora, que é um salmão mais arrosado, que você consegue usar ele tranquilamente junto com as outras cores do Ecolapse, né? Para você, eu acho que ele complementa a sua caixa de cor da Ecolapse, porque ele traz novas nuances para suas cores, tá? Mas eu não usaria ele para pintar só eles um desenho. Eu acho que essa é a ideia, que ele seja cores complementares para você ter a sua coleção. E eu achei maneiras bem interessantes de usar, né? Tem um método na pintura lápis de cor que se chama burnishing, né? Que nada mais é que dar aquele aspecto encerado à pintura do lápis de cor, né? Que é acabar com toda a porosidade de papel para deixar ele mais liso, mais bonito. Então eles vão funcionar bem para esse tipo de situação e eu vou mostrar para vocês como que vocês podem usar. Bom, temos as coresinhas, ó, um azul mais claro, um verde água, um verde, um amarelo. Olha, esse verde é um pouco mais saturado, tá vendo? Então tem os tons mais quentes, mas eles são bem clarinhos, né? Bem pasteizinhos mesmo. Vamos fazer uma misturinha aqui com eles, pra gente ver se a gente consegue novos tons. Vamos fazer aqui o azul com amarelo. E a textura de usar ele, gente, é a mesma coisa de um Ecolapse comum. Não é macio como um Super Soft, tá? Ele é um pouquinho mais durinho. Mas não é duro, seco, não. Ele é um lápis de cor comum. Mas como ele é mais clarinho, às vezes parece que você nem tá passando nada. Mas ele mistura legal, ele não tem problema para misturar não, ó. Mistura bem bonitinho. Claro que se a gente estiver usando um Super Soft, a gente sente que ele é mais macio. Mas não é um lápis ruim. É só cores que pra gente usar a gente tem que ser mais sagaz, sabe? São cores até bonitas. Mas eu não acho que elas dão uma pintura muito viva. Mas faz uma misturinha legal. Por exemplo, para você fazer um blush no rosto, para você fazer uma mistura com outras cores, ele vai funcionar bem legal. Vou mostrar. Só vou fazer mais uma mistura para vocês terem uma ideia aqui e vou mostrar ele na prática, como que você pode usar ele de uma maneira bacana. Vamos ver, verde com roxo. Bem doido. Bom, para esses testes aqui deste lápis, eu não vou usar solvente, não vou usar nada não, tá? Porque é o Ecolapse mesmo da Faber, todo mundo tá cansado de saber qual é, né? Compre esta caixinha imaginando que são lápis extras para sua coleção, tá bom?
Bom, então, Regis, o que dá para fazer? Bom, o que eu penso e para como que eu uso esse lápis? Imagina que você vai fazer uma pintura, né, de uma flor, uma folha, alguma coisa assim. Vou fazer um exemplo aqui de uma folha, tá? Então eu tenho aqui o formato de uma folha. Não vou fazer muito grande, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo, tá? Porque os vídeos do canal já são longos. E eu quero que esse seja um pouco mais rápido, porque a gente não tem muito que encerar, né? Até porque eu acho que eu tento ser o mais breve possível e objetivo. Acredite se quiser, gente. Apesar dos meus alguns vídeos terem mais de 1 hora. Bom, você está vendo que uma pintura, a gente tem o quê? A gente tem rugosidade no papel, né? E isso é normal, todo papel tem rugosidade. E aí, uma das técnicas que a gente tem de pintura é a prensagem do pigmento na folha, tá? Que a gente pressiona realmente o nosso lápis de cor para ele começar a fazer com que o pigmento que a gente depositou penetre na rugosidade do papel e deixe a nossa pintura com um aspecto mais polido, tá? Com menos rugosidade aparecendo, né? Só que ao fazer isso a gente perde a possibilidade de colocar mais pigmento, porque a gente perde textura. E o que segura o pigmento no papel é o quê? Isso mesmo, a textura, tá? Só que isso aí a gente faz no momento final da nossa pintura. Por exemplo, essa folha aqui eu considero que ela está pronta, né? Vou terminar só um lado dela para não ficar muito extenso, tá, gente? Então, estou terminando aqui. Vou passar uma outra cor que eu quero mostrar para vocês. A ideia bem legal. Então, estou fazendo aqui uma mistura com 2 cores. E eu considero que ela está pronta agora. E eu estou ainda com várias rugosidades aqui, está vendo? Eu posso fazer o quê? Eu posso usar o lápis Blender aqui. E o lápis Blender ele vai vir me ajudar a fechar esses poros. Eu posso pegar esse lápis e apontar ele e continuar trabalhando mais e mais aqui para começar a tirar mais essa rugosidade manualmente, né? Deixar esse trabalho ainda mais polido, só que fazendo aquele trabalho que a gente sabe que é moroso de ficar pintando com lápis de cor, que é uma coisa que a gente gosta, mas tem hora que é demais, a gente tem que estar inspirado, né? Então, para a gente ter uma possibilidade de acelerar o nosso trabalho, o que a gente pode fazer? A gente pode usar esses lápis, ou os pastéis, para fazer essa parte da prensagem do pigmento e acelerar esse processo, tá? Porque ele vai misturar essas cores, ele vai prensar essa cor embaixo do papel e ele vai adicionar uma tonalidade a mais, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui e vou fazer metade dessa folha com o lápis verde e com o lápis branco, por exemplo, que é um lápis também que é usado para fazer essa mesma técnica. Então, olha só. O que a gente consegue aqui? Um tom novo, uma vida nova para a folha. Então fechamos aqui com o pigmento e olha só como aquele pastel, né, mas sem graça, serviu para trazer uma vida nova para o nosso desenho, né? Se eu fosse fazer esse processo, que também é muito possível e a gente faz bastante, com o lápis branco, a gente teria um resultado totalmente diferente, ó. Ó, mesma folha, mesmo desenho, mesmas cores embaixo, só que agora eu estou prensando com o lápis branco. Legal, né?
E eu vou além, vou continuar usando essas mesmas cores. Eu vou fazer esse outro ladinho e vou usar o lápis Blender de um lado. E também vou usar um outro lápis pastel para a gente continuar a nossa comparação. O que é que vocês acham? Eu vou usar um pastel, eu usei um verde aqui, vamos usar um pastel, uma cor mais diferente aqui para adicionar um grau mais interessante nessa folha. E essa parte de baixo aqui, a gente vai trabalhar com o lápis Blender. Bom, então, uma folha só, 4 estilos, hein? Você não esperava por esse vídeo, né? Você fica pensando, pô, Regis, você tá falando demais. Pois é, minha gente. Vamos lá. Vamos usar este salmão. Fazer uma folha um aspecto mais outonal, mais queimado. Claro, né, que você pode usar o amarelo, você pode usar cores mais comuns também, né, mas a gente está tentando deixar ela ainda mais interessante. Olha só, o lápis pastel faz a mistura das cores e traz uma ideia totalmente diferente para essa cor, para essa folha, né? Então a gente sai do básico. Nossa folha aqui, se a gente pensasse com o verde, ia ser mais do mesmo, mas aqui eu posso dar esse aspecto de folhas outonais, por exemplo, que ficam bem bonitas também. Se a gente estivesse pintando ela inteira nesse tom, acho que você poderia apreciar ainda mais essa ideia que eu estou te tentando passar, mas acho que vocês conseguiriam entender. Vamos fazer agora aqui essa parte com o lápis Blender. Aqui que acho que a gente vai precisar até de um pouquinho mais de pigmento. Lápis Blender, se você não conhece, ele tem essa ponta, ele não tem pigmento, ele lixa e ele faz com que o pozinho que saia desse processo de polimento penetre na rugosidade do papel, completando toda a rugosidade do nosso desenho, tá? Então você está vendo aqui, a gente conseguiu completar todos os espacinhos em branco de 4 maneiras diferentes. Então aqui a gente vai ter pastel verde, pastel salmão, lápis branco, lápis Blender. Então, esse tipo de utilização onde a gente consegue usar o nosso lápis pastel para fazer essa passagem de cor, né, essa prensagem, é algo muito interessante que eu acho que a gente consegue fazer com este lápis de cor, que eu acho que fica muito bonito. Para isso sim, eu acho que ele compensa e ele funciona muito bem. Então é diferente da gente pegar e pintar um desenho só com eles, sabe? Vou fazer mais um desenho aqui para vocês bem rapidinho, bem simples, um coraçãozinho aqui. Só para
dar um exemplo com outros tons de cores, tá? Esse aqui é o Super Soft, também da Faber. Eu vou usar esse rosa aqui desse lado, ó. Então com ele eu vou prensar a cor. Ixi. E misturar, olha que tão bonito que fica. E do outro lado vou usar um amarelo. Se você aperta ele, não aguenta muito não, dá uma quebradinha. Mas olha que interessante, aqui a gente está com um tom mais pro amarelado, aqui está um pouquinho mais frio. Então esse tipo de brincadeira que a gente pode fazer misturando essas cores, esses lápis eles vão funcionar muito bem, tá? E assim, também não é um lápis caro, né? Como eu falei, acho que no máximo R$15 você vai pagar nessa caixinha, que vem com 10 cores, que te dá essa versatilidade aí de opções na hora de você fazer a sua pintura aí do seu dia a dia. Você já conhecia esse lápis? Me fala aí se você já usava e como que você aplicava no seu desenho. Se eu usava ele sozinho, você já conhecia esse truque aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que às vezes esses vídeos são um pouco longos, mas se você é assim como eu, que adora lápis de cor, adora material artístico, tenho certeza que você tem gostado de acompanhar esse canal. Comenta aí e deixa aquele curtir para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Obrigado mais uma vez e a gente se fala no próximo Artístico.